Poema para Filhos 1. Érica. Primeira estrela da manhã, sonho se tornando real. A paternidade no afã, de felicidade sem igual. Em novembro, nos primeiros dias, minha menina branca de neve raiou. Encheu o mundo de alegrias, nosso céu de amor se iluminou. Tradução maior do amor, cresceu e se fez mulher, íntegra e a mais bela flor, sabe e busca o que quer. Solidária, flor de primavera, companheira de viagem, eterno ser eu quisera, para os teus olhos de paisagem. E aí, gente, boa tarde. Começando aqui o nosso Papo Cabeça e Coração. Hoje um dia muito especial, porque eu vou conversar com uma grandiosa mulher, mas também que, coincidentemente, não à toa é minha filha, né? É Érica Cocai. E hoje vocês correm um grande risco de me ver chorar, né? Porque depois de uma certa... E ela também, porque ela também tem essa pequena qualidade de se emocionar muito fácil. Então a gente vai ter um papo hoje, família, sim, mas compartilhar com todos vocês. Então eu quero apresentar aí Érica Cocai, minha filha. Érica, te apresenta para o povo, diz aí quem você é, de onde você fala, e depois a gente inicia. Vocês podem fazer perguntas à vontade, perguntar, comentar à vontade. Vai, pode falar. Tá bom. Boa noite, boa tarde, né, no Brasil, boa noite aqui na Alemanha, eu moro na Alemanha. Eu sou jornalista, nasci, né, fui criada em Manaus e me mudei para São Paulo, para a cidade de São Paulo. Depois morei muitos anos em São Paulo, trabalhei em São Paulo, minha carreira praticamente foi toda em São Paulo. Depois eu vim para a Alemanha em 2015 para fazer um estágio. Depois de uma carreira já iniciada, eu falei, vamos começar do zero, porque eu quero ter essa experiência fora do país, num veículo internacional. Então eu fui fazer um estágio na Deutsche Welle, na redação brasileira. Fiz o estágio, acabei ficando nessa, estou aqui até hoje, faz 5 anos já quase que eu estou na Alemanha. 5 anos já? Acho que é isso. Eu vou te chamar de filha, tá, gente? Desculpe aí, porque eu não sei chamar. Filha, eu queria que tu falasse um pouco para as pessoas, né? Como é essa experiência de sair do teu país para um outro país, né? Começar do zero, trabalhar, começar a conhecer outras pessoas, novos horizontes. Como é que foi essa experiência? Quais foram os grandes desafios? Quais os grandes ganhos? Assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá. Bom, a minha vinda para a Alemanha foi, claro, foi um choque, assim, uma mudança total, mas também não foi uma coisa completamente nova, porque eu já tinha saído de casa quando eu me mudei para São Paulo, então acho que esse foi o primeiro rompimento, assim, foi quando eu fui para São Paulo. E aí eu deixei tudo em Manaus e tal, abandonei a faculdade no meio para terminar em São Paulo, então eu já estava um pouco acostumada com essa coisa de deixar tudo para começar uma coisa do zero. Então foi assim. E eu acho que até quando eu fui para São Paulo as dificuldades eram muito maiores, questões financeiras e tudo. Quando eu vim para a Alemanha já tinha um emprego, já tinha um dinheirinho e tal. Então foi um pouco mais tranquilo em relação a isso. E também é muito fácil quando você faz uma coisa que você acha que não é permanente, né? No caso, eu vim para a Alemanha para ficar 3 meses, eu achei que eu ia ficar 3 meses e ia voltar, e aí ia tudo voltar ao normal. Então foi um processo, assim. Agora, a minha experiência é um pouco diferente porque eu trabalho com brasileiros, tenho numa equipe brasileira,
É uma cidade, eu moro em Bonn, no oeste, é uma cidade relativamente pequena, 300 mil habitantes. Para a Alemanha é um número alto, mas para o Brasil é pouco. Mas é uma cidade meio internacional, assim, porque foi a antiga capital da Alemanha Ocidental, na época da divisão da Alemanha. Então é uma cidade bem evoluída, assim, né, com uma boa infraestrutura, uma malha de metrô, sei lá, quase do tamanho de São Paulo, parques também dos tamanhos de São Paulo, enfim. Mas eu trabalho numa redação brasileira, então meus contatos maiores são brasileiros, eu tenho poucos amigos próximos alemães, então isso facilita bastante quando você muda de país. Eu acho que essa é o primeiro grande choque é esse cultural, assim. Se você estiver sozinho, sem pessoas da sua cultura, do seu país, eu acho que esse é o primeiro choque que você sente. Porque é tudo muito diferente, assim. Apesar do Brasil ainda ser muito parecido, ser ocidente, né? Culturalmente não é tão diferente assim, mas quando você pega alguns detalhes, você vê como muitas coisas são diferentes. Começar com alguns hábitos diários, questão de reciclagem, é todo um processo, quase você tem que fazer uma faculdade para aprender os processos de reciclagem na Alemanha, que no Brasil você está menos acostumado. Então são as coisas do dia a dia, a questão do domingo sagrado, que você não pode fazer barulho nenhum no domingo. Tem hábitos que você tem que se acostumar, assim, mas em geral, culturalmente, não é tão diferente assim. Mas eu acho que esse é o primeiro ponto, é a questão de você estar num lugar onde as pessoas são muito diferentes de você. Eu acho que o ser estrangeiro é uma coisa que as pessoas falam um pouco, assim, é muito complicado. Primeiro, a língua, que você tem que aprender. Enquanto você não aprende, você até consegue se virar com o inglês, mas você não consegue se inserir na sociedade e resolver os problemas básicos da vida. Mas eu acho que esse apoio de pessoas pessoas, né, do seu próprio país ali por perto, isso ajuda muito. Então não foi uma coisa tão drástica assim. É mais essas questões de você ter que resolver burocracias. A questão do preconceito, eu acho que nessa área da Alemanha é um pouco mais tranquilo a relação da aceitação com os migrantes, assim, né? O leste alemão ele é mais conhecido pela intolerância, assim. Agora, quando a extrema-direita começou a crescer um pouco na Alemanha nos últimos anos, foi principalmente ali no leste, e principalmente por causa da onda migratória, né, que foram os refugiados do Oriente Médio que vieram. Então eu acho que esse preconceito é mais forte com essas pessoas. A gente que é brasileiro, os alemães gostam de brasileiro em geral. Bom, eu sou mulher branca e tal, eu não sofro isso na pele. As pessoas só sabem que eu não sou alemã quando, sei lá, quando eu falo, enfim. Mas eu não sofro muito isso, não. É mais questões básicas, assim, tipo, achar apartamento. Você vê que é mais fácil se você fosse alemão, algumas coisas assim. Essas são as dificuldades maiores, eu acho, é que você se adaptar à cultura. Os alemães, eles são muito apegados aos hábitos, à cultura deles, eles não são muito abertos. Eu acho que é por isso que rolou essa onda de preconceito contra os migrantes, essa onda anti-migratória aí, porque acho que eles são muito apegados, entendeu? Então, aí vem as pessoas do Oriente Médio que tem uma cultura muito diferente, hábitos diferentes, e isso assusta um pouco, eu acho. Então, acho que tem mais a ver com isso. Mas isso é generalizado, assim, na Europa, ou especificamente na Alemanha? Esse olhar mais nacionalista, mais da sua própria cultura, e por conta disso, você já viajaste em vários lugares na Europa, então tu já tens uma noção mais ou menos se isso é uma coisa muito comum na Europa de modo geral. Os países, eu acho que aqui são muito diferentes, assim, um do outro. Cada um tem uma tendência de acordo com a sua história, com os últimos anos. Eu estou falando isso da Alemanha, mas a Alemanha é um país que é muito... Eles têm muita vergonha do passado, assim, né? Porque a Alemanha passou por milhões de histórias bizarras e horríveis no último século, assim, principalmente. Então, tem toda uma questão com isso, assim, eles fazem muita questão de lembrar a história
e tem muitos museus, tanto tudo que tem relacionado a essa história assim mais trágica é de graça, que para as pessoas terem acesso, as pessoas conhecerem a história. Eles têm muito isso, conhecer a história para não repetir os erros do passado. Então, a tua tia e madrinha, Ana Paula, justamente fez essa pergunta que você já está respondendo. Se tu sentes que o Holocausto pesa para eles, né? Tu já está respondendo isso, né? Que eles têm não, isso pesa muito. E, por exemplo, na Alemanha também rolou isso na época do nazismo, isso que está rolando no Brasil, das pessoas se apropriarem dos símbolos nacionais, da extrema-direita se apropriar dos símbolos nacionais, né? Então a Alemanha também teve isso, com a bandeira da Alemanha, assim. Então, por exemplo, você vê imagens, filmes, sei lá, dos Estados Unidos. Você vê que a bandeira está em todo lugar, tem aquele negócio da bandeira, do nacionalismo. Aqui não é uma coisa, as pessoas não vestem a camisa da Alemanha com orgulho, sabe? Não tem, rola um pouco de vergonha, assim, por tudo que aconteceu. E é muito complicado falar disso e, sabe, é um assunto que eles levam muito a sério, assim, porque eles têm muita vergonha. Mas, é claro, tem essa parcela nova que está crescendo da extrema-direita, que eu acho que é uma coisa que sempre teve, mas ela era menor. Eu acho que a extrema-direita, tem um partido, né, de extrema-direita na Alemanha, chama Alternativa para a Alemanha, AfD, eles sempre procuraram crescer e eles sempre tentaram arranjar uma pauta para pegar as pessoas e falar, olha isso aqui, vamos lutar por isso. Nunca nada deu muito certo. Até que vieram os refugiados e vamos pegar os refugiados. Então eles pegaram os refugiados e agora a gente vai ser contra isso. A gente tem que valorizar a cultura alemã, as pessoas alemãs e tal. A gente não quer mistura racial, a gente quer tal. Então esse partido fez isso e pegou em algumas pessoas. E é engraçado que isso pegou principalmente no leste, porque o leste foi o lugar que menos teve refugiado em comparação com o oeste. Então, as pessoas têm muito medo. Isso mostra que as pessoas têm muito medo do que elas não conhecem, entendeu? Teve uma eleição regional, há um tempo atrás, que a cidade de um estado que mais votou em toda a Alemanha, nesse partido, teve mais porcentagem de votos na extrema-direita, é uma cidade que tem 0 refugiado. Tipo, que não faz muito sentido, entendeu? Por que você... Enfim, então... É uma parcela que é pequena ainda, não dá para dizer que é uma coisa da Alemanha, não. Os alemães, em geral, são muito envergonhados com a história. E aí, justamente como tu falaste, eles reforçam o contato com isso justamente para preservar de que o passado se repita, né? Inclusive, eu suponho que no próprio sistema educacional eles devem ter algum tipo de... Sim. Né? Sim, eu não sei exatamente, né? Não tenho contato com alguém que tem filhos na escola, enfim. Sim. Mas sim, na escola eles aprendem, eles vão... museu é um negócio que tem muito aqui, né? A Europa em geral, então eles fazem muitas visitas, eles têm muitos memoriais, a Alemanha não sabe... Bom, tu já... não, a gente não foi para Berlim, né, pai? Mas em Berlim tem uns monumentos enormes, assim, que é em memória ao Holocausto, umas coisas assim, no centro da cidade, um negócio que ocupa uma quadra inteira, que você pensa, nossa, no Brasil essa quadra aí já teria virado um prédio, sabe? Sim. Então eles levam muito a sério isso, sim. Falando nisso, tu és jornalista, lida com informação, qual é a... Bom, agora é minha vez de sentir vergonha, como os alemães sempre. Qual é a percepção hoje, na Europa, na Alemanha em particular, do Brasil do jeito que está hoje? Né? Como é que o Brasil, de fato, está sendo visto aí fora nesse contexto atual? O Brasil ganhou a atenção da imprensa alemã nos últimos 1 ano e meio, 2 anos das eleições, principalmente por causa do Bolsonaro. Agora, ano passado foi muito forte por causa das queimadas, então só se falava muito no Brasil, e agora por causa da pandemia, especificamente, principalmente porque o Brasil está crescendo muito, né? Agora já é o segundo maior país de número de casos, só não perde para os Estados Unidos. Então
tá sendo muito focado nisso, assim. Em geral, é muito crítico mesmo. A imprensa é muito crítica, a televisão fala do Bolsonaro todo final de semana, os jornais, né? Uhum. Os programas satíricos também, que aqui também tem, volta e meia fazem alguma piada com o Bolsonaro muito ridícula. No carnaval, aqui na Alemanha tem carnaval e no oeste da Alemanha, aqui na região onde eu moro, tem carnaval e eles têm os carros alegóricos. Geralmente aqui é muito voltado para a crítica política, os desfiles de carnaval, os blocos. Então, eles fizeram Bolsonaro, mas era mais focado nas queimadas. Era Bolsonaro com serra elétrica no lugar das mãos, sabe? Então, ele tá passando vergonha. Em resumo, tá passando vergonha. Infelizmente, é triste. E esse último episódio que foi divulgado ontem na imprensa, né? Dessa reunião, Ministério, isso já chegou, já teve repercussão por aí? Já. A imprensa que noticiou a divulgação do vídeo, né? O vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, que foi tornado público ontem. A imprensa noticiou. Mais noticiou do que fez análise, esse tipo de coisa. Mas eles chamaram bastante atenção para o fato do Bolsonaro falar muito palavrão no vídeo. Isso é engraçado. Eu acho que bom, não sei como é que é a Merkel, né, a chanceler federal da Alemanha, em reuniões ministeriais. Mas ela é muito conhecida por ter esse discurso polido, né? Ela é uma pessoa que você ouve, você independente de se você segue ou não, né, ela é estadista, né? Dela. Ela foi muito elogiada pela gestão da crise do corona, né, aqui na Alemanha. E você consegue se emocionar com o que ela fala e tudo. Então, isso acho que chamou muita atenção. A questão dele de ser muito chulo, de falar muito palavrão. E também uma coisa que chamou muita atenção é o fato de a reunião inteira ter sido focada em vários temas polêmicos e nenhum dos presentes, dos ministros e nem do Bolsonaro ter demonstrado preocupação com a questão do coronavírus, entendeu? Não só econômica, eles ainda falam, né, a questão da economia, mas a questão das mortes, das pessoas morrendo, não tem citação a isso, entendeu? A questão da crise do coronavírus foi abordada de uma forma muito lateral, assim, né? Então, isso foi o que assustou, foi a falta de compaixão do governo com as pessoas que estão morrendo, assim. Isso comove a todos nós também, né? E então, a gente falou aí da pandemia, como é que aconteceu aí? Como é que foi o processo aí? Aí onde tu moras, teve bastantes casos, e na própria Alemanha mesmo, já realmente, como tu disseste, ela foi muito elogiada, né, pela postura diante da... Como é que foi, né? Como é que está sendo, na verdade, né? Porque ainda estamos em pandemia. Estamos, né? Então, a Alemanha teve os primeiros casos em janeiro ainda, foram números muito altos, mas eu acho que a Alemanha já... Na Itália veio antes, mais forte, então a Alemanha ainda teve assim umas 2 semanas ali para se preparar, sabe? A Alemanha cresceu muito o número de casos, mas a gente foi percebendo que os casos iam crescendo e as mortes não cresciam tanto, assim. Então, até que o povo esqueceu um pouco a Alemanha, assim. As pessoas vinham me perguntar no Brasil, como é que está a Alemanha, como é que está a crise na Alemanha, porque eu não vejo isso na imprensa, as pessoas só falam da Espanha, da Itália, da França, porque justamente a coisa foi um pouco neutra aqui, porque não teve esse problema todo de mortes, como teve na Itália, que teve, né, médicos escolhendo quem ia morrer, quem não ia, assim. A Alemanha, primeiro, tem uma gestão de governo, né, séria, dedicada, eles foram antecipados, mas eles não, ao mesmo tempo, eles não agiram como outros governos, tipo da China ou da Itália mesmo, que mandou todo mundo ficar trancado em casa, quarentena total. Ficou todo mundo muito apreensivo aqui para saber o que eles iam fazer, se eles não iam decretar quarentena. Assim, as empresas começaram a se preparar. A minha empresa já emitiu na hora que começou os primeiros casos, já emitiu um documento
afirmando que eu trabalho na Deutsche Welle e que eu preciso ir pessoalmente para o trabalho, e caso a Alemanha mandasse todo mundo ficar em casa e a polícia me parasse no caminho do trabalho, eu já teria aquele documento. Só que assim, nunca aconteceu isso da quarentena, né? Muitas pessoas falam que tem a questão justamente da história recente da Alemanha, porque teve com as últimas ditaduras, né? A ditadura nazista, depois no leste teve a Alemanha comunista, que também teve muita restrição de liberdade e tudo. Então, eles dizem que a Alemanha tem um pouco de medo de simplesmente restringir todo mundo e mandar as pessoas ficarem em casa. Eles não quiseram tomar uma medida drástica nesse sentido, justamente porque a Alemanha é muito recente, essa questão de tirar as liberdades da Alemanha, eles são muito sérios com isso. Então, eles não mandaram a gente ficar trancado em casa. Aqui não teve isso. O que aconteceu foi, fecharam as escolas, fecharam o comércio, os encontros foram restringidos, a gente não podia só podia encontros entre pessoas que não moram na mesma casa, só podiam ser entre até 2 pessoas, então eu não poderia encontrar amigos na rua, eu poderia ser multada por isso. E viagem também, eles fecharam as fronteiras, até hoje as fronteiras da Alemanha para pessoas do Brasil, por exemplo, estão fechadas, o brasileiro não pode entrar na Alemanha, a não ser que seja residente. Mas foram medidas brandas nesse sentido, assim. A taxa de contágio começou a cair, né? Bom, só para explicar um pouco por que a Alemanha teve uma mortalidade tão baixa, a gente está agora com, acho que 177 mil casos, quase metade do Brasil, né? E tem 8 mil mortos. A Alemanha, para começar, tem um sistema de saúde muito bom. Tem muitos hospitais na Alemanha. Se você vai no hospital aqui, no pronto-socorro, você vê que não tem ninguém, assim, está sempre vazio. Então, a Alemanha tem esse sistema de saúde que já está muito preparado para uma crise. Inclusive, há anos rola uma discussão de que a Alemanha tem muito hospital, que a Alemanha não precisa de tanto hospital, que a Alemanha pode fechar o hospital. Por sorte, nunca fizeram isso e hoje a gente conseguiu sair dessa crise desse jeito. A Alemanha tem muitos leitos, é um dos países do mundo com mais leitos por 100 mil habitantes, assim. A Alemanha fez muitos testes, então por isso que o número de casos foi muito alto. Agora parece baixo, mas né, teve uma época que a Alemanha era um dos países com mais casos. A Alemanha fez muitos testes, então o número de casos foi muito alto e aí a mortalidade parece pequena, menor mesmo, né? Então, também a questão da gestão da crise também ajudou muito e as pessoas que foram contaminadas. Que aqui as pessoas que foram contaminadas, elas eram mais jovens, então as pessoas morrem menos mesmo. Então a taxa de contágio foi diminuindo com todas essas medidas de contenção. Os alemães são famosos por seguir regras, então eles não desrespeitam as regras em geral. Claro, tem exceções, mas em geral eles seguem muito as regras. Então as pessoas seguiram as regras e a taxa de contágio foi diminuindo. Hoje a taxa de contágio na Alemanha, que é aquela taxa R, né, que é quantas pessoas transmitem o vírus para outras pessoas, está em menos de 1. Então, menos de uma pessoa contaminada transmite vírus para outra pessoa. Então, eles começaram a abrir o país de novo, principalmente para rodar a economia, né? Então, todos os comércios já foram abertos, restaurantes já estão abertos, mas só se for ao ar livre. E o que é bom agora, porque a gente está entrando no verão, já está esquentando, então está tranquilo. E as escolas estão voltando aos poucos. Alguns alunos mais velhos que vão prestar exames ou que são mais velhos, então eles têm o cuidado da máscara e tudo, já estão podendo voltar para as aulas. As fronteiras tá naquela questão, né, tá meio fechada, mas para a Europa já está se abrindo de novo. Tem a única regra é essa, de máscara. Máscara em transporte público, máscara em loja. Você não pode ficar sem máscara. E distanciamento também. Eles recomendam 1,5 metro de distanciamento entre pessoas. Para ver pessoas fora de casa, você só pode encontrar pessoas, não tem um limite de número, mas tem um limite de casas. Eu só posso encontrar pessoas que moram em outra casa. Se numa outra casa morar 10 pessoas, eu posso encontrar essas 10 pessoas, entendeu? Então, tá esse limite um pouco mais tranquilo, assim. Mas as pessoas ainda estão
estão com medo, assim, tá rolando aquele momento que o Brasil ainda está muito longe, aparentemente, infelizmente, que é a volta da vida mais ou menos normal e a percepção de que a vida não vai voltar ao normal como era, assim. Não tem como, assim, as pessoas de máscara na rua, as pessoas distantes uma da outra, você não pega o elevador com outra pessoa, você cruza alguém, é estranho. Então, é aquele negócio que você está percebendo que a vida vai demorar para voltar. As aglomerações aqui também estão proibidas ainda. Então, os eventos grandes, show, não vai acontecer tão cedo. Em resumo, é mais ou menos isso. Tem uma pergunta aqui, se já estão aceitando turista brasileiro. Não, a Alemanha não está permitindo a entrada de pessoas fora da União Europeia. Por enquanto, pelo menos até 15 de junho isso está proibido, então até 15 de junho não. A partir do dia 15 de junho pode ser que eles mudem alguma regra e permitam, mas eu acho difícil que eles vão liberar para o Brasil, porque agora, mesmo na Europa, os países que têm taxas estão com muitos casos, eles ainda estão sendo proibidos, então provavelmente os cidadãos brasileiros ainda vão demorar um pouco. É engraçado porque assim, estava falando sobre essa questão do voltar, não vai voltar mais ao normal. Eu lembro que chegava até a ser uma coisa curiosa, por exemplo, o hábito que os japoneses têm, né, de andar de máscara. Isso é muito comum você ver as informações chegarem, era uma coisa tão comum, e a gente achava, eu pelo menos, achava meio assim, estranho. Hoje a gente já tem eu tenho uma outra visão dessa coisa, que de fato é uma questão cultural, já há tempos lá, por exemplo, ter esse cuidado da contaminação, de você se preservar. E eu acho que esse é um dos legados da pandemia, né? A gente vai ter que rever nossos hábitos de higiene, nossos hábitos de convívio, e por aí, né? Muito. E de trabalho também, né? Sim. Acho que muita coisa vai mudar, muita gente está trabalhando de casa. Sim. E as empresas estão percebendo que é possível ou não, sei lá. Então, acho que são muitos hábitos que vão mudar mesmo. E só um detalhe para concluir o tema pandemia na Alemanha. Tem a questão econômica também, que a Alemanha ajudou muito, né? As pessoas, o governo ajudou muito as pessoas que precisavam, assim, financeiramente. Então, teve vários auxílios para trabalhadores informais, auxílios altos, assim, freelancers, pessoas que precisavam trabalhar. As próprias empresas tem um sistema que a Alemanha criou, que é a empresa que ficaria em dificuldade, né, se inscreve nesse programa e a Alemanha paga a porcentagem do salário dos seus funcionários, até 60 até 2/3, eu acho, do salário, dependendo do caso de cada empresa. Então, a Alemanha falou assim, olha, depois a gente pensa na economia, a gente vai fazer o que dá para ajudar as pessoas que precisam e depois a gente vê o que vai fazer da economia. Então, esse foi até um discurso famoso da América. E é isso um pouco da diferença também para o Brasil. Eu acho que isso aí é um grande exemplo de inteligência e também, por contrapartida, um grande exemplo de falta de inteligência, né? Sem comentários sobre isso. Érico, tem uma pergunta aqui interessante da Ana Vieira. A Ana Vieira foi uma das que participou do papo. A Ana é muçulmana e é uma pessoa ativa, militante. E ela fez uma pergunta aqui bem interessante. Eu queria é um pouquinho longa, mas eu quero ler porque eu acho que tem a ver com o que a gente ia falar na sequência, né? Ela diz assim, vejo muitos movimentos, inclusive feministas, que querem a todo custo libertar as muçulmanas das supostas opressões a que são submetidas em países islâmicos. Porém, não proteção às muçulmanas que estão em suas próprias terras. Países como Estados Unidos, Inglaterra e Austrália, que possuem comunidades muçulmanas expressivas, viraram palco da intolerância. Semanalmente, nos inteiramos de casos de muçulmanas que tiveram seus lenços puxados, que foram expulsas de transportes públicos e que foram agredidas física e verbalmente, incluindo grávidas e mulheres com crianças de colo. Eu sou muçulmana, feminista, militante, mas percebo uma contradição nisso. Falamos tanto de violência contra a mulher, falamos tanto de igualdade de gênero. Onde está a sociedade feminista, democrática e livre ocidental que tanto ouvimos falar? Onde está o desejo de salvar as muçulmanas da opressão que tantos ouvimos falar? Porque esse tal de feminismo ocidental nunca está no lado das muçulmanas e sim somente contra elas, forçando a todo custo que elas anulem suas identidades, removendo seus véus.
Por que as mulheres que espontaneamente desejam se cobrir não têm os seus direitos preservados? Ou será que a lei do meu corpo, minhas regras, só favorece aqueles que desejam andar despidos? Aí comente, por favor, o que você acha disso? Bom, é um assunto polêmico. Eu acho que a sociedade tem muito isso de querer dar pitaco nas coisas que não dizem respeito a elas, assim. Então, isso acontece dentro do próprio feminismo, né? São muitas vertentes, enfim. Eu acho muito difícil eu não posso dar opinião nenhuma sobre isso, né? Não sou muçulmana, mas é muito difícil, a gente não tem como dizer como tem que ser uma coisa que a gente não conhece. Aparentemente parece uma coisa, porque a gente está acostumado com outra cultura, a gente está acostumado com uma cultura. Os muçulmanos têm outras questões, com os véus, com. As ocidentais, as não muçulmanas, olham isso como parece uma repressão, por que ela não pode mostrar? Mas eu já ouvi relatos também de muçulmanas mesmo que não vêm dessa forma, que gostam de usar o véu, que gostam de, né, enfim. Eu acho que é uma questão muito delicada, que cada um tem que falar por si, assim. Eu sempre deixo, quando eu falo de qualquer coisa, eu deixo muito claro, esse não é meu lugar de fala. Eu sou branca, né, eu sou mulher branca, então é muito complicado. Isso é uma coisa que na Europa cresceu muito, principalmente por causa daquilo que a gente estava falando da crise dos refugiados, né? Então tiveram vários países que vieram com essas leis em que era proibido. Era uma lei meio, né, com outro disfarçada, né? Que era proibir o uso de burcas em lugares públicos, que na verdade era proibição de esconder o rosto. Essa era a coisa. Então véus que cobrem o rosto, capacete e tal. Então, alguns países passaram. A Suíça, se eu não me engano, a França queria proibir o burkini na praia. Então, tiveram alguns avanços nesse sentido, assim, que era puro preconceito mesmo. Mais uma vez, é você lidando com o que você não conhece. Assim, essa frase se aplica a várias coisas. E aí, assim, aproveitando aí o que a gente está falando, sobre o tema feminismo, né, que é também um dos temas, juntamente com o termo comunista, esquerda, é colocado numa coisa só, né, com um tom pejorativo, né. Essa percepção tua do feminismo, né, uma das coisas que eu me orgulho muito são justamente as tuas posições, né, marcadas. Eu costumo falar, quando eu falo de ti para as pessoas, eu digo assim, antes de qualquer coisa, a Érica, ela tem uma intolerância à injustiça. É uma pessoa que na sua fala, nos seus posicionamentos, há sempre ali a ideia de fazer justiça, né? Não ser injusto, não cometer injustiça. Mas assim, quando você se apresenta numa vertente, por exemplo, do feminismo, há uma tentativa de colocar tudo isso numa coisa negativa, uma coisa contrária à família, tradição, liberdade. Então eu queria que tu falasses um pouquinho sobre essa posição mesmo, assim, né? O que poderia te levar a dizer assim, não, eu sou feminista, ou eu não sou feminista, né? Fala um pouquinho sobre isso. Não, eu sou feminista, com certeza. Sou bem defensora da causa, corrijo pessoas quando eu posso corrigir, tento não criar conflito, mas eu acho que tem tudo a ver com isso mesmo, com a questão de você ser contrário às injustiças, assim. Isso é uma coisa que eu aprendi desde minha vida inteira, minha criação, né, contigo, com a minha mãe. Então, eu acho que tudo parte do princípio disso, assim, de você se preocupar com o outro. Então, eu acho que é isso, se resume a isso. Eu sou muito preocupada com o outro, com o bem-estar do outro, com todo mundo tá legal, todo mundo tá bem, todo mundo, né? O egoísmo não é uma coisa muito legal, nunca curti, enfim. Eu acho que parte do princípio disso. E aí, acho que com a ida para São Paulo e com o convívio com algumas pessoas, quando eu comecei a ler mais coisas, quando o feminismo começou a surgir mais, isso fez sentido para mim. Foi uma coisa que eu acho que eu sempre
coloquei para fora nas minhas ações, nos meus atos, mas é uma coisa que eu não entendia como um movimento, assim, que eu não sabia o que isso significava. Então, ali na minha juventude, meus 20 e poucos anos, que eu comecei a ler mais sobre isso, eu entendi, é isso aí, eu sou feminista. Mas não é só isso, né? Eu acho que o feminismo, ele é incrível porque ele é muito abrangente, assim, né? A gente fala do feminismo como a pauta dos direitos das mulheres, mas o feminismo é muito mais do que isso. Ele luta contra o racismo, luta contra a homofobia, LGBTfobia em geral, contra as desigualdades, contra a justiça, a favor da igualdade social. Então, eu acho que é uma coisa muito maior, assim. E é uma coisa que também é muito forte aqui também. Os meus amigos, eu acho que isso faz todo sentido quando você encontra pessoas que estão ali no mesmo, né, que fazem um movimento mesmo físico e um grupo que age assim. Mas eu acho que basicamente vem de sempre, vem da criação, vem das mulheres fortes da minha família. E não teria muito como ser diferente, ou eu seria totalmente oposto se fosse para ser diferente. A gente volta um pouquinho para o primeiro ponto que a gente começou, da ida para a Alemanha, trazendo um pouco isso também. Uma das coisas, assim, agora uma confissão, um relato do pai, né? Sempre havia uma impressão, uma sensação, porque assim, quando a Erika nasceu, eu literalmente precisava ser músico para dar conta, né? Ela sempre foi muito, muito fofinha, sempre gostou muito de comer, né? Então, assim, a gente precisava ter vários. Eu era músico. E por conta disso, os meus fins de semana, junto com a mãe dela, que também era muito ativa, eram todos à noite tocando, todos os fins de semana. E desde muito pequenininho, vocês, tu e a Maria, a irmã, dormiram na casa da minha mãe, das tias, né? Aliás, beijo, tia Maria, Mundica, Vivian, beijo para vocês. Foi muito presente. Por que eu estou trazendo isso? Justamente para dizer o seguinte: tu e tua irmã, que são as duas que estão longe, né? Que foram muito cedo tiveram essa vivência desse desprendimento, vamos dizer assim, do pai e da mãe, de dormir na casa. Ou tem um fato que eu gosto de contar muito, que é até engraçado, porque a tua questão era quando eu não tinha bar, por que eu não vou para a avó, né? Por que eu vou ficar aqui? Era tão comum que ficava meio estranho. E a culpa que a gente trazia, ou eu trazia, depois a Sônia pode dar o depoimento dela, de que a gente, poxa, por que a gente não foi presente? Por que a gente não priorizou o fim de semana? Mas eu penso assim, hoje, talvez isso tenha sido a grande contribuição para que vocês, sabe, buscassem o mundo, buscassem ganhar o mundo. Que o vínculo fosse outro, porque é um depoimento meu. Eu não conheço ninguém, assim, das pessoas mais próximas que tenha tanta ligação familiar como tu tens. Então, assim, na verdade, poderia ser. Não, ela ganhou o mundo, mas a família está em segundo plano e ao contrário. Então, assim, eu queria que tu falasse sobre isso, porque até com um depoimento mesmo para pais que super protegem, que não conseguem imaginar o seu filho cortando o cordão umbilical, né? Como é que tu vês essa questão, né, do que eu tô falando, do que eu falei agora? Olha, eu acho que tem uma coisa que é muito real, que quando a gente é criança, os pais agem com a gente de uma forma que eles às vezes se sentem culpados. Bom, eu não sou mãe nem pai, né, para falar, mas é isso, eu tô falando como filha. Agem com a gente de uma forma que eles acham que estão fazendo errado e que depois eles se arrependem, enfim. Mas eu acho que quando a gente é criança, a gente pode achar uma bosta e reclamar, enfim, e ficar com ódio do pai e da mãe, e querer ir para casa da avó porque tá com ódio do pai e da mãe, mas são coisas que quando a gente vira adulto, a gente entende, faz todo sentido, entendeu? Por que que eu levei um não naquele momento? Por que que eu não fiquei com a minha família, com meus pais naquele final de semana? Então, tudo isso faz você entender. Então, eu acho que
que não tem que ter essa... Eu acho que você tem que fazer o que é certo naquele momento, que eu acho que vocês fizeram muito isso com a gente. A minha mãe já... Aliás, beijo, mãe, deve estar assistindo aí também. A minha mãe já fez uma pergunta dessa pra mim, alguma coisa do tipo sobre se eu acho que ela falhou como mãe, né, com a gente em algum momento. Principalmente porque tu saía pra tocar, e aí ela ia contigo pra assistir, a gente ficava na casa da vovó, e que não acontece com muitas famílias, né? Enfim. E ela acho que sentia um pouco de arrependimento, não sei, porque não ficava com a gente, quando deixava a gente na casa da vovó, sei lá. E hoje, foi o que eu falei pra ela, assim, hoje eu só consigo pensar nisso como uma coisa incrível. Primeiro, porque foi o que tu falou, a gente cria laços com outras pessoas que não são pai e mãe. Esses laços são uma coisa que fica pra vida toda, assim. Tipo, a minha família, realmente, eu sou muito ligada com a família, a questão de morar longe pega muito estar longe da família, mas ao mesmo tempo eu não perco contato com ninguém. Eu tô sempre falando com alguém, sabe? Eu tô sempre falando com a minha família, eu tenho muita proximidade. As minhas melhores amigas são da minha família, minha tia Lu, a Maria, minha irmã, sabe? A Dani, a Ana, minhas primas e tal. Então a gente tem essa ligação, principalmente porque eu passava os finais de semana na casa da vovó. Isso é sem dúvida, assim, porque a gente ficava as crianças juntas. Então é por isso que a gente gostava de ficar na casa da vovó também, porque eram as crianças ali que ficavam grudadas. Então, tudo isso eu falei, mãe, isso é incrível. Primeiro por causa disso, porque eu criei esses laços, porque eu tive uma infância com as minhas primas que era intensa, era o final de semana inteiro, né? Não era uma visita à tarde para almoçar. E também porque eu acho incrível a independência dela de fazer coisas que ela queria fazer naquele momento, entendeu? Eu não acho que você tem filho para viver pelos filhos, pelo contrário, se você não é feliz, você não faz as coisas que você quer, como é que você vai ter uma casa feliz, deixar os seus filhos felizes, enfim. Então eu acho isso muito incrível, assim, de que vocês tiveram uns tempos também que tu estava trabalhando, tocando no palco, né? Mas tinha um tempinho ali também para tomar uma cerveja, né? Então eu acho que isso é muito incrível, que vocês também tiveram esse lado de vocês. Foi bom para todo mundo, eu acho. Eu acho que não... E aí, o testemunho que a gente está falando assim, parece longe de suscitar que a tua mãe, Sônia Cocai, eu vejo que ela não se preocupa, pelo contrário, ela sempre foi uma super mãe, né? A única coisa que tinha era essa coisa. E é uma coisa que eu costumo falar também, como psicólogo, sabe? As famílias, toda família, teoricamente, começa num casal, né? Ela tem um casal, se juntam pessoas e formam uma família, e posteriormente vêm os filhos, né? Eu me refiro a todas as formas de família, né, de amar. Os filhos provavelmente vêm, e a tendência é que muitas vezes os casais se esquecem de ser casal, né? Os filhos passam a ser o centro daquela família, a prioridade máxima, só que isso tem um preço, né? O casal se perde, e às vezes cria uns grandes conflitos dos relacionamentos. Eu acho que o que a gente talvez considerou em algum momento como culpa por isso, né? Embora eu tenha consciência de que era preciso fazer isso, né? Não tinha outra opção, gera justamente essa coisa que eu estou falando, esse desprendimento, né? Eu me lembro de uma situação que eu sempre defendi, sempre com os meus filhos todos, que é a liberdade de se vestir do jeito que eles querem, né? Eles já não têm autonomia de comprar as roupas quando são crianças. Quem compra são os pais, né? Ao seu gosto, né? Mas já que já tem aquele guarda-roupa com aquelas opções, a opção única de sair com aquela roupa seria a criança. E eu lembro da Maria. A Maria, com todo respeito à minha filha, ela era uma piruinha, assim, ela gostava de botar um óculos rosa, né, uma roupa... Isso era um terror, porque não pode sair assim, não combina. Isso é a mãe que acha, isso é o pai que acha. Então, esse exercício de escolha da sua roupa pode parecer bobagem, mas acho que é o primeiro grande exercício que você pode ter com o seu filho, de liberdade, de autonomia, né? Então, assim, eu critico, realmente tem uma crítica muito a esse comportamento super protetor que, fazendo uma analogia, não cria anticorpos. Você não tem anticorpos, né? E aí ameniza um pouco essa coisa da culpa, que sempre vai ter, não adianta. Todo pai, toda mãe
em algum momento ele vai juntar do lado de culpas, porque a gente nunca acha que a gente fez o que devia fazer. Mas eu me lembro de uma coisa que tu falaste uma vez, que foi a primeira vez assim, que me chamou a atenção para isso. A gente também esquece um pouco do que a gente fez. Assim. Por exemplo, uma vez a gente estava conversando, eu e tu estavas falando assim que, poxa, eu nunca esqueci as viagens que a gente fazia de carro. E era uma coisa assim para mim tão comum que eu não tinha noção que isso tinha sido tão importante. Então acho que isso é outra coisa também legal. E a gente consegue continuar conversando, a gente vai aprendendo, descobrindo essas coisas, né? Que a infância tem um sentido. Eu brinco, filha, dizendo assim que eu tenho uma família maravilhosa, minha mãe, meu pai, pelo amor de Deus, não tenho queixa. Tive uma vida muito feliz. Mas assim, se eu fosse botar no balanço, eu costumo brincar dizendo assim, eu não gostei de ser criança, não. Eu achei chato ser criança. Primeiro porque tinha algumas questões. Por exemplo, eu sempre ganhava roupa de presente. Criança quer brinquedo, criança quer, sabe? E eu ganhava roupa. Isso era uma coisa tão chata que até hoje eu tenho dificuldade de sair para comprar roupa. Então, assim, talvez por isso que eu digo que a minha infância não foi muito assim. Eu não voltaria a ser criança. Mas quando a gente teve essa conversa, eu tive uma outra dimensão da coisa. Assim, eu digo que a gente realmente não sabe como que se representa. Por acaso, e graças a Deus, que são coisas positivas, né? Mas também coisas negativas, né? da experiência infantil, assim. De você guardar lembranças para a vida toda que podem ser ruins. Você pode... Então, assim, isso para a psicologia é muito interessante porque, às vezes, é onde começam todos os problemas, né? Todas as questões a serem resolvidas. E aí, essa coisa da família é muito legal, porque e se meu pai tinha essa característica, né? Meu pai, eu acho que foi a pessoa mais generosa que eu vi na minha vida, assim, que eu conheci. Meu pai, se você dissesse assim, o tio do primo do irmão do amigo vai chegar no aeroporto, ele era o primeiro a dizer, eu vou lá buscar, né? E eu herdei isso, e tu também herdaste isso. Eu também. Mora na Alemanha, a pessoa vai para Portugal, não, eu vou lá encontrar vocês. É uma coisa assim que faz parte acho que da gente, da forma como a gente construiu, né? E isso é uma das coisas assim que eu acho que são suas qualidades, né? Que se reflete, porque você às vezes tem um discurso muito bonito, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu defendo isso, defendo aquilo, mas na prática, na tua vida particular, isso não se reflete, né? E no teu caso, eu acho que reflete em todos os sentidos aí, de solidariedade, sabe? E isso é uma das coisas, das tuas qualidades que eu assim, tenho o maior orgulho mesmo, assim, em ti, enfim, das tuas irmãs, dos teus irmãos, todos têm essa característica da solidariedade, sabe? Do estar disponível. Eu acho isso muito, muito bonito em vocês. O que mais? Vamos lá. Dado, né? Tá chegando na parte mais tensa, né? Que é começar a falar de coisas mais pessoais, mais emocionais. Eu lembro quando tu chegaste para mim e disseste com mensagem, né? Estava em São Paulo. Pai, eu tô aí com uma proposta de ir para a Europa. Né? E eu estava com emprego, né? Estava com emprego já seguro e tal. E eu não me lembro se eu demorei mais de 3 segundos para dizer para ti, não vai, nada, vai. Foi. Sabe? Porque com a Mariá foi a mesma coisa. A Mariá, de repente, foi também cedo para Lavras, para tentar fazer. E eu sempre dizia a mesma coisa, vai, né? Porque eu acho que é para isso, né? O mundo está para isso. E a gente dá o suporte por aqui, a gente segura a onda do jeito que dá. Né? Aí é uma pergunta de pai pessoal. Tu imaginavas que eu ia te dar essa resposta? Agora já faz tanto tempo que eu não lembro muito bem. Mas eu acho que é uma coisa que eu não esperava de ti, não. Esse negócio de seguir seus sonhos, tá afim mesmo? Então vai. Eu não sei, nunca te vi como uma pessoa que tem medo de dar passos porque tá com vontade, não, assim. Eu acho que talvez eu fui falar contigo porque eu queria ouvir o que eu queria ouvir mesmo, e eu ouvi o que eu queria ouvir, porque eu tava em dúvida, né? Então, quando você tá em dúvida e tá pendendo mais pra um lado, você ouve, você que vai atrás de quem vai te falar o que você quer ouvir, assim. A minha mãe, acho que falou a mesma coisa, mas a minha mãe é um pouco mais preocupada, né? Eu estava com um emprego fixo, contratada, um emprego ótimo. E então eu acho que tem um pouco dessa preocupação assim, mas no final deu tudo certo, né? Se não fosse isso, não ia estar aqui hoje, tanto tempo, enfim. Mas eu acho que foi ótimo naquele momento, foi perfeito. A tua mãe colocou aqui.
Eu estava demorando, estava achando estranho dela no comentário dela. Ela fala assim, eu acho hoje que o que eu chamo de culpa por não ter estado mais tempo junto às minhas filhas, na infância delas, é justamente a falta que elas me fazem hoje. Mas sei que quase tudo que fiz em relação à educação e a estar ou não com elas reflete no que elas são hoje. É o que a gente estava falando, né? Justamente. Acaba... A gente é muito dependente mesmo, a gente sempre foi, eu e a Maria, assim, em todos os sentidos. Eu acho que isso é uma coisa que você quer proteger os seus filhos, mas você não vai ficar para sempre na asa da sua mãe, sabe? Então, isso fez a gente voar mesmo. Então, eu cheguei onde eu estou hoje por causa disso, porque eu tive essa independência estimulada na minha vida inteira, assim. Então, eu acho que só teve parte de coisa boa, assim, de consequência. Vamos falar de uma situação que aconteceu na época que eu fazia nas escolas, no ensino médio, que também sempre a gente conversou sobre opções, as suas escolhas, né? E eu lembro que essa escola, que eu não vou citar o nome por uma questão não tem necessidade de falar, mas eu lembro que quando tu me consultaste de ir para essa escola, eu digo, olha, eu acho que essa escola não tem nada a ver contigo. Né? Só faltava dizer, tu é de humanas, essa escola aí é técnica, essa escola ela é, sabe, embora... Foi um curso técnico, exato. Tinha toda uma perspectiva profissional e tal, mas eu lembro que tudo bem, respeitamos e tal. E houve um evento, né, uma situação nessa escola, que vocês, enfim, acho que fizeram uma foto e postaram na internet, isso deu uma confusão danada, chamaram os pais, e eu me lembro que eu fui chamado para isso, e fui com a tua mãe, e eu fui muito irritado, assim, sabe? Fui chamado para levar a bronca. Pois é, ensino médio, sabe? Para que isso eu fui meio irritado. E aí cheguei lá, eu lembro perfeitamente, tu vai se lembrar também disso, nós ficamos tipo num tribunal de inquisição, assim, né? Tava lá Pepe Gogo, tava um monte de gente lá, e aí relatou o caso como se fosse a coisa mais absurda do mundo, né? Pedindo que ela querendo aliados, né? E eu cheguei e falei, tua mãe também concordou comigo, olha, me desculpa, isso é uma perda de tempo danada, porque eu não vejo nada demais na situação, as meninas são novas, são jovens, sabe? A internet nem era o que é hoje, né? Estava ainda engatinhando algumas coisas, era fotolog ainda, não tinha nem essas redes sociais. E eu lembro que eu dei uma bronca, que até a pessoa que estava falando lá comigo, ela ficou sem jeito, assim, né? Diretora. Foi a diretora, né? Foi a diretora da escola. E eu lembro que, saí de lá, eu disse, não vou punir, não vou fazer nada, porque não tem nada a ver, sabe? Inclusive, ainda disse isso. Inclusive, por mim, ela não teria vindo para essa escola, porque eu acho que subutilizam ela. Ela é inteligente, ela é criativa, ela gosta de, sabe, de produzir, ela gosta de estar criando. Eu lembro que eu falei isso. E o engraçado é que, posteriormente, já depois do tempo, depoimentos de colegas tuas na época, diziam assim que, nossa, aquilo foi sabe, foi ótimo, foi uma coisa fenomenal, parece assim que viralizou, né? Que os pais da ECA foram lá e disseram, não tem nada a ver, foram os únicos que não concordaram com a escola, né? E aí, tu lembra desse fato, né? Sim, era uma foto, porque a gente estava dentro da escola, então acho que foi isso que criou o caso, mas era uma foto da gente de toalha, porque depois da educação física a gente tinha que tomar banho, né? Isso não é muito normal em escola, mas como era período integral, então a gente ficava o dia todo lá. Então tinha que tomar banho depois da educação física. E a gente estava, sei lá, umas 6 meninas de toalha, uma carinha de inocente, assim, a toalha cobrindo o corpo inteiro, não mostrava nem o joelho. Tipo, biquíni mostra muito mais do que isso. E aí a gente postou no fotolog da sala, que eu não sabia nem que a diretora tinha acesso. Eu acho que isso foi uma fofoca de algum invejoso aí, de algum machista, sei lá. E aí deu tudo isso. Aí os pais todos ficaram, nossa, minhas amigas ficaram de castigo, apanharam, várias histórias. E a diretora ficou chocada comigo. Até porque não era tão comum naquela época um pai que usava brinco, né? Um pai que tinha visualmente algo que não entrava no estereótipo de pai. Então, assim, isso para mim, sinceramente, eu acho que quando eu lembro dessa história, eu me lembro com muito orgulho, assim, eu acho, pô, é isso mesmo. Eu também. Sabe? Ficar perdendo tempo. Até porque eu sou da área de educação, sou professor de curso de educação, discuto justamente essas questões, né?
Da educação libertadora, da educação para autonomia. Aí vem isso e sabe? Não, se for, tem várias questões envolvidas nessa história. Se fossem homens ali, sabe, nada teria acontecido. Homens de cueca, que seja, nada teria acontecido. Eram 6 garotas numa escola que é difícil de entrar, todas tinham notas ótimas, são exemplos de estudantes, e aí cria um caso enorme por causa de uma foto de toalha, assim, como se... Isso que importa, entendeu? O que elas estão fazendo de bom, o que elas estão estudando, elas estão sendo brilhantes ali no negócio, tanto faz. Mas elas estão saindo de foto de toalha, não, absurdo. Então são várias questões que envolvem isso aí, foi um negócio muito ridículo. Eu lembro, inclusive, quando ela disse assim, se ela tivesse pego essa foto, tirasse o fundo e colocasse numa praia, você não ia falar nada. Entendeu? Por que só porque dentro da escola, a mesma cena numa praia, talvez não causasse e por que tem que causar? Né? Por que tem que punir? Sabe? Tudo bem, até que fosse uma norma da escola e se contrariasse a norma, tá aí. Por que tem que se punir? Por que tem que se trazer isso como um crime, sabe? Inafiançável, né? São histórias... São histórias Tem uma outra história também, Érica, que eu não sei se tu vai te lembrar disso. Eu era muito pequenininha, era educação infantil aí. Que tu chegaste em casa, eu gosto de contar essa história, e dissesse assim, pai, tu é mulherzinha? Aí eu falei assim, não, por quê? Porque a professora falou que homem que usa brinco é mulherzinha. Pro azar, a professora tinha sido minha aluna na faculdade, então eu conhecia, era uma pessoa que eu conhecia. E aí eu lembro que eu fui te levar na escola no outro dia, eu coloquei inclusive o brinco da tua mãe, aqueles brincos indígenas, de pena, para chamar bem a atenção mesmo. E eu fui falar com ela, e eu até conversei, ô professor, tudo bom e tal, eu disse assim, olha, você me criou um problema muito sério, cara, porque minha filha, você disse que o homem que usa brinco é mulherzinha, e ela tá questionando, porque a professora tem um poder muito grande, ela tem dúvida, sim, por quê, né, usar brinco? Então eu acho que é um conflito, e aí eu discuti brincando com ela, mas falei muito sério, tipo assim, olha, uma criança, ela disse, não é porque chegou um coleguinha delas com brinco. E aí eu até brinquei, eu até disse assim, olha, uma criança de, sei lá, 5 anos, 4, 5 anos, que chega de brinco na escola, ela não pegou um ônibus sozinha, ela não foi lá furar a orelha dela, não, os pais provavelmente permitiram, né? E se os pais permitirem e a escola não tem explicitamente uma regra que diz meninos não vão usar brinco, né? A menos que tivesse a regra, não tinha, então não cabia essa postura de dizer, na sala de aula, falar. Isso aí é um alerta para professores, né? Muitas vezes o cuidado o preconceito muitas vezes ele surge no dia a dia mesmo, no comentário generalizado, numa situação que você vive. Graças a Deus que esse episódio acabou surtindo um efeito positivo para ti, assim, né? Quer dizer, porque na verdade o que tu dirias, e daí se ele for mulherzinha? Qual é o problema? A questão não é essa, né? Havia um preconceito muito grande. E eu lembro que com esse brinco da tua mãe, eu falava de propósito, eu balançava a cabeça assim, que é pro brinco balançar mesmo, para ela ficar incomodada, né? Com a coisa do brinco. Essas são as histórias. Tem muitas histórias assim, engraçadas que... vocês trocavam as roupas, usavam as mesmas roupas? Como é que eu ia me assustar com... Não é? Exatamente. Eu usava as roupas da tua mãe, a gente usava as mesmas roupas. Não, cada vez mais eu acredito nisso, que você é o meio que você vive, né? Tenho certeza que muitas crianças que ouviram isso e que não ouviram as mesmas coisas dos pais conseguiram acreditando nisso, não sei. E eu acho que assim, agora uma análise mais psicológica, eu que lido com adolescente, eu acho que um dos conflitos também da adolescência com pais, é um pouco isso também, porque o que caracteriza a adolescência é a constituição de identidade. A identidade é formada, né, firmada nesse processo da adolescência. Então, assim, quando você não tem essa referência, ou quando a tua referência é uma referência, por exemplo, de repressão, né, de inibição, o conflito aumenta, porque é inevitável. Você é adolescente, o adolescente ele já é questionador por natureza, porque ele precisa negar alguma coisa para poder ter outra, e até reforçar aquilo que ele negou depois. Então, o conflito vem daí. Eu acho que tu estás falando, assim, essa referência que eu tinha, vocês usavam a mesma roupa e tal,
Não é que isso seja regra para que as pessoas vivam felizes, não é isso que a gente está dizendo. Mas, assim, talvez seja isso. No momento que foi preciso firmar a tua identidade, tipo assim, a minha identidade é essa, havia um respaldo dos pais no sentido, não, vocês tinham a identidade de vocês. Por que vocês não podem imaginar que eu tinha vergonha de vocês usarem, por exemplo, a mesma roupa? Quer dizer, esse diálogo é importante para isso, para você justamente dizer, não, é o meu momento de identidade. Né? É difícil aceitar certas coisas de filho? Sim, não estou aqui sendo super pai, não. Tem muita coisa que a cabeça vai dar um nó e dá mais nó ainda porque você achava que não pensava assim. E acaba descobrindo que você pensa assim. Né? Então, por isso, não. Mas eu acho que a questão é justamente esse diálogo. E aí, tá aí a prova. Né? O futuro vai te mostrar que mexendo tudo valeu a pena, porque cada um acha o seu caminho, cada um acha a sua forma de ver, sem perder todos os seus vínculos, né? É muito lindo. E assim, Érica, a gente está chegando. Eu quero te dizer, primeiro, obrigado por aceitar. A Maria está decidindo ainda se ela quer aceitar. Aqui não é esse meu projeto não era questão assim, vamos fazer um entrevistador, vou conversar com pessoas. Não, era uma ideia mesmo do que a gente está fazendo aqui, bater um papo. Por isso que tem parente, por isso que tem. Porque é um papo legal a gente conversar e as pessoas participarem, assistirem e tal. Então, obrigado por ter aceito assim de pronto, né? Nossa, obrigada por chamar também, fiquei orgulhosa. Quer dizer, não é de pronto, não. Teve aí sério. Mas não existiu. Ai, que minha timidez. A Maria ainda nem me respondeu, assim, né? Eu consultei, ela não respondeu. Mas a Maria é assim, daqui a uma semana que talvez ela te responda. Maria, o diálogo dela com a gente é assim, a gente manda mensagem hoje, uma semana depois ela responde, e depois de uma semana a gente responde, então a gente passa um mês conversando, mas aí tá feito o convite de burro. Antes de passar para encerrar, eu queria só avisar vocês que terça-feira agora, no Papo Cabeça e Coração, eu vou conversar com a professora da UFG, da Federal de Goiás, Miriam Bianca, para que vocês lembrem dela. A Bianca, que é uma grande amiga, uma pessoa que me acolheu aqui em Goiânia, se tornou conhecida no Brasil inteiro por seu discurso na formatura de pedagogia antifascismo, anti-Bolsonaro, e foi assim, um boom, que a gente vai conversar sobre essa questão também e outras questões. É uma pessoa extremamente militante e combativa e que aceitou o convite e que a gente vai conversar na terça-feira. Na quinta-feira, sempre 18 horas, na quinta-feira eu vou conversar com José Ribamar Bessa Freire, professor da UERJ, uma história, foi um exilado político, viveu a ditadura, na clandestinidade, exilado, tem muita coisa para contar sobre isso, e é meu tio, né, também. Então, assim, há nepotismo no Papo Cabeça e Coração, então são todos convidados. Nessa quinta-feira a gente vai falar sobre isso aí, mas eu vou divulgar amanhã. Filha, as últimas palavras aí, diz aí o que tu tiver vontade para a gente fechar aqui o nosso papo. Não, eu acho que é isso. Já agradecer pelo convite, gostei muito também de participar aqui. Foi minha primeira live, tá, dessa pandemia, porque a minha vida na quarentena não está sendo bem uma quarentena, porque eu ainda estou saindo para trabalhar e tudo mais, enfim. Mas foi a primeira live, essa foi uma experiência ótima, adorei. E obrigada por chamar, é isso. E espero que tudo se normalize logo para eu poder ir para aí e a gente se ver pessoalmente, ter esse papo cabeça e coração, tomando uma cerveja na mesa da cozinha, né? Isso, com certeza. Filha, te amo muito, viu? Também te amo, pai. Te cuida aí e até a próxima, a gente se fala. Beijo. Te cuida aí também. Tchau, gente. Obrigada por participarem ainda da live. Obrigado, gente. Valeu. Tchau.